saúde da coletividade. A administração pública poderá recolher todos esses remédios impróprios ao uso, haja vista a possibilidade de prejuízo maior à vida e à saúde dos cidadãos. Terceira fase, que é a fase de decisão. Aqui, o poder público decide, ele resolve algo. A lei impõe à administração o dever de decidir. Então, o administrador público não pode se furtar a dar uma decisão, porque a lei estabelece o prazo de até 30 dias para que isso ocorra, salvo necessidade de prorrogação por igual período, desde que expressamente motivada. Isso é o que dispõe o artigo 49 da lei mencionada. Uma vez proferida a decisão, o administrado que não se conformar com ela pode impetrar recurso por razões de mérito ou de legalidade, nos termos também do artigo 56 dessa Lei 9.784 de 99. Recurso este que não depende de caução. Outra questão importante, esse recurso, ele tem efeito suspensivo? Como regra geral, ele não tem efeito suspensivo, a menos que alguma lei o preveja. Vejam que interessante. A autoridade recorrida, ou seja, aquela contra quem o administrado interpõe recurso, ou a autoridade imediatamente superior, poderá, de ofício ou a requerimento da parte, conceder esse efeito suspensivo quando houver justo receio de prejuízo de difícil ou de incerta reparação. Essa regrinha está inserida no artigo 61 e parágrafo único da referida lei. O prazo para interpor o recurso é de 10 dias perante a mesma autoridade que proferiu a decisão. É possível ainda que essa autoridade reconsidere a sua decisão no prazo de 5 dias. Mas, se ela não a reconsiderar, enviará o processo ao órgão competente para decidir o recurso. Outro ponto importante na lei é aquele que se refere à revogação, anulação e convalidação dos atos pela administração pública. Poderá, portanto, a administração pública, por razões de conveniência e oportunidade, revogar os seus atos. Ou então, poderá ela anulá-los por motivo de ilegalidade, ou seja, de desconformidade com a lei. De outro modo, os atos cujos defeitos sejam sanáveis poderão ser convalidados. Na realidade, o mais correto no entender do professor Celso Antônio Bandeira de Mello seria que a lei estabelecesse o dever de convalidar esses atos, e não uma mera faculdade, como sugere aqui o artigo 55 desta lei. Bem, esses são os principais pontos a serem mencionados sobre o processo administrativo. Passemos então agora a verificar a sindicância. O que vem a ser a sindicância? Como bem esclarece José Cretella Júnior, a palavra sindicância significa a operação cuja faculdade é trazer à tona, fazer ver, revelar ou mostrar algo que se acha oculto. Assim, partindo dessa explicação, José Cretella Júnior conceitua a sindicância como sendo o meio sumário de que se utiliza a administração do Brasil para, sigilosa ou publicamente, com indiciados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas no serviço público, as quais, confirmadas, fornecerão elementos concretos para a abertura do processo administrativo contra o funcionário público responsável. Não confirmadas as irregularidades, o processo sumário é arquivado. Desse conceito, se pode extrair que a sindicância é uma fase preliminar à instauração do processo administrativo. É através dela que a administração pública reúne os elementos que justificarão a abertura de um processo administrativo, caso tome conhecimento da existência de irregularidades, devendo apurar se são verdadeiros esses fatos e, em caso positivo, quem é o autor, ou seja, a pessoa envolvida.
A sindicância é realizada por cautela, porque, como bem lembra José Cretella Júnior, tem a finalidade de evitar processos demorados, processos dispendiosos, ao mesmo tempo em que livra o agente público de ser submetido a um processo administrativo, através do qual deve ter que se defender, sendo ou não o envolvido na irregularidade de que está sendo acusado. Em razão disso, já se pode perceber que a sindicância não se confunde com o processo administrativo. Este sim, processo administrativo muito mais amplo do que a sindicância. Fazendo um paralelo para que vocês possam melhor compreender, vamos pegar aqui o exemplo na esfera penal. Então, paralelamente, pode-se afirmar que a sindicância corresponderia ao inquérito policial, que é uma fase de investigação. Por isso mesmo é que pode haver sindicância sem processo administrativo e processo administrativo sem prévia sindicância. No primeiro caso, por exemplo, alguém está sendo acusado de subtrair cartuchos de tinta de impressora da administração pública. A administração pública, portanto, tomando conhecimento desse fato, instaura uma sindicância. Passado um período, e ainda correndo essa sindicância, esses cartuchos são localizados perfeitos e intactos na mesma seção, só que em outra gaveta. Deve, portanto, a autoridade arquivar a sindicância, porque não ficaram comprovados os fatos de que haviam desaparecido mesmo os cartuchos. Vejam, aqui é claro que não há nenhum elemento que sustentaria a abertura de processo administrativo. Por isso é que houve tão somente a sindicância sem o posterior processo administrativo, que é muito mais longo, mais amplo, etc. Por outro lado, como já mencionamos, pode haver o processo administrativo sem sindicância, toda vez que, pela natureza da falta cometida e pelas circunstâncias dos fatos, a administração pública resolva iniciar desde logo o processo, sem antes passar pela sindicância. Sobre esse assunto, é pertinente trazer a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, e que vocês agora têm aí na tela, e convoco todo mundo a acompanhar aqui a leitura. Vejamos então o teor do acórdão proferido em mandado de segurança, tendo como relator o ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de Justiça em 10 de setembro de 2004. Mandado de segurança. Pretendida anulação de ato de demissão com retorno ao cargo antes ocupado. Alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A pena de demissão não resultou da sindicância, mas sim de posterior processo administrativo disciplinar, no qual foi assegurado o exercício da ampla defesa. Hipótese em que a sindicância é mero procedimento preparatório do processo administrativo disciplinar. Mandado de segurança indeferido. Pois bem, existe uma lei federal, que é a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, que vocês verão melhor na aula referente aos agentes públicos. Essa lei é a que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas, e prevê a sindicância para a apuração de irregularidade. Isto é como está disposto no seu artigo 143. Ainda de acordo com essa lei, vemos também no artigo 145 que da sindicância poderá resultar 1. Arquivamento do processo, 2. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. E 3. Instauração